A gente segue para uma entrevista especial agora desse início de manhã Band News, porque o assunto é a PEC da transição. Parlamentares ainda estão negociando trechos da PEC da transição e a votação da proposta deve ser concluída até, no máximo, terça-feira que vem. Sobre essas conversas, a gente também conversa agora com a deputada federal Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro. Deputada, bom dia, obrigada por nos atender. A gente está acompanhando aqui a tramitação da PEC da transição na casa, sabemos que o prazo máximo é terça-feira que vem. Como estão as conversas? Quais pontos estão sendo negociados para aprovação da proposta que é tão importante? Bom, a gente vai tentar melhorar a conexão com a deputada, provavelmente ela não estava nos escutando. A deputada que, inclusive, é integrante, né, estava como integrante do grupo de transição da cultura e que vai poder também falar um pouquinho sobre a indicação da cantora Margareth Menezes como nova ministra da Cultura, anúncio que foi feito ontem, depois de uma visita, um convite oficial do presidente Lula, a cantora que esteve no hotel onde o presidente eleito Lula está hospedado em Brasília. E a gente, claro, também falando aqui sobre a PEC da transição, que é aquela que abre espaço, né, no teto de gastos, tira do teto de gastos o pagamento para o Auxílio Brasil, né, o Bolsa Família, em que vai poder pagar, então, às famílias beneficiárias o valor de R$ 600. A deputada já está na nossa escuta? Estou sim, Patrícia. Estou ouvindo você. Muito bem, deputada. Bom dia, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Bom, eu abri aqui perguntando como é que estão as conversas para aprovação da PEC da transição, que tem prazo máximo na próxima terça-feira, se há algum tipo de negociação, pontos que estão sendo ainda debatidos para garantir a aprovação dessa proposta no plenário da Câmara. Bem, Patrícia, agora eu consigo te ouvir. Eu vi a imagem, mas não ouvia você. Quero te cumprimentar a Band News. Bom, Patrícia, essa PEC ela é muito importante, acho que o Brasil todo acompanhou a votação no Senado, acompanha nesse momento a Câmara dos Deputados. Essa PEC ela define muito do início do governo, porque ela possibilita que a gente atenda a grande maioria das pessoas que hoje não têm um prato de comida à mesa. E essa questão do Bolsa Família, que é a denominação que volta nesse momento ao país, ela, de fato, ela é fundamental e as negociações correm com muita intensidade. Correm com as forças políticas, não apenas por dentro da oposição, mas as legendas que hoje conversam para fazerem parte da base no governo. Então, nós conversamos hoje com a União Brasil, nós estamos conversando com Solidariedade, nós estamos conversando, inclusive, com o PSDB, com Cidadania. Nós conversamos hoje com muitas forças políticas, inclusive com o PP, inclusive com parlamentares que fazem parte de legendas que não serão parte da base do governo, mas que têm um mínimo de sensibilidade, nesse momento, para votar os R$ 600 e 150 por criança no Brasil e que entendem a necessidade de votar o Bolsa Família. Nós estamos contabilizando por bancada, teve reuniões ontem com vários desses parlamentares, o deputado Elmar Nascimento da Bahia é o relator dessa PEC, então a negociação está muito intensa, a nossa vontade e intenção é iniciar essa votação no dia de hoje, se não for possível nós vamos estender essa negociação até amanhã, para começar a votar amanhã, mesmo em sistema híbrido. Essa é a intenção, a gente buscar votar amanhã. Se não for possível, nós vamos estender a votação até a próxima semana, né? Nós ainda temos a semana que vem para garantir a votação dessa PEC. A nossa expectativa é a aprovação, porque há destaques que podem aparecer, seja no valor, como houve no Senado, sobre o valor total. No Senado foram votados 145 bilhões, né? Não 175 iniciais, quase 145 foi o acordo, e o tempo de 2 anos. Claro que haverá destaque para o valor, haverá destaque para o tempo, mas se o acordo for bem construído, esses destaques não serão aprovados. Nós também acreditamos na votação, porque essa PEC
ela garante o fechamento do orçamento para este ano. Vocês sabem que o orçamento deste ano não está garantido. Há universidades fechando, há professores sem perspectiva de salário, bolsistas sem perspectiva de salário, universidade sem laboratório para funcionar, restaurante universitário sem alimento. Ou seja, o atual governo não conseguiu manter o orçamento, há um apagão administrativo, há um apagão orçamentário, e esta PEC vai garantir que o orçamento desse ano feche também, seja para a saúde, para a educação e uma série de merenda escolar, há uma série de orçamentos que não fecharam, e essa PEC garante quase 23 bilhões para que o orçamento desse ano possa ser concluído, e isso é fundamental. Por isso eu considero que nós aprovaremos a PEC com tranquilidade para o país, e nós votaremos essa emenda constitucional até, no máximo, terça-feira. Então, eu estou otimista, com boa expectativa que essa negociação vai fluir e nós vamos concluir essa votação, se não nesta quinta, no máximo até terça-feira da semana que vem. Eu sei que a senhora também estava compondo o grupo técnico da equipe de transição na área da cultura, e ontem tivemos a confirmação do nome da cantora Margareth Menezes como a próxima ministra da Cultura. Como que a senhora vê o nome da cantora Margareth Menezes, que nunca teve uma atuação, política a nível de ministério, A gente sabe que é uma responsabilidade muito grande, de um país muito grande, multicultural, e até não só a análise do nome de Margareth Menezes, mas como que a PEC da transição também vai poder destinar novos investimentos para a área da cultura. Olha, Patrícia, primeiro será um grande desafio para ela, mas nós ajudaremos, estamos à disposição para contribuir. Nós tivemos grandes conquistas nesse período, com a Lei Aldir Blanc. Eu passei de relatora da Lei Aldir Blanc I para autora da Lei Aldir Blanc II. Isso vai garantir ao Ministério 3 bilhões já para descentralização de recursos para estados e municípios. Tem a Lei Paulo Gustavo, que nós estamos agora buscando a sua prorrogação, e já há a negociação com a decisão da ministra Carmen Lúcia, a articulação também do senador Randolph com a ação da rede e também do nosso partido, do PCdoB, que garantiu a suspensão da medida provisória do atual governo. O atual governo só destruiu as políticas culturais. Então, há uma reconstrução orçamentária com a Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo na descentralização de recursos, como também estamos buscando, nessa PEC, com o espaço fiscal que ela permitirá, recursos para a reconstrução do Ministério da Cultura. Então, do ponto de vista orçamentário, há uma sustentação que nós estamos no Parlamento brasileiro e também no esforço que foi feito na transição e do futuro governo para garantir recursos para esse início de trabalho. E a Lei Aldir Blanc é uma lei permanente que vai garantir 3 bi por ano para a descentralização de recursos de estados e municípios. E, obviamente, há muito a reconstruir, há um grande desafio nessa reconstrução para a diversidade cultural brasileira. A Margareth Menezes é uma pessoa ligada à cultura brasileira, é uma pessoa absolutamente sensível às necessidades, é uma pessoa de cabeça avançada, que entende a necessidade da democracia na cultura brasileira. Haverá os comitês culturais também, que foi um compromisso do presidente Lula, que dá permeabilidade e ausculta à cultura brasileira pelos estados. Haverá certamente, da parte dela, uma grande articulação com as secretarias estaduais, municipais de cultura. Será um ano de conferência de cultura também para se reconstruir e atualizar o plano decenal de cultura. Então, eu tenho certeza que ela terá uma cabeça aberta para essa reconstrução, com grande participação. Então, eu penso que ela dará conta com a contribuição de todo mundo, do parlamento, da sociedade brasileira, e diante de toda a destruição que foi feita, o desafio é reconstruir. E eu tenho certeza que ela estará aberta a isso e vai dar tudo certo. Deputada, eu sei que o tempo está apertado, você tem outra entrevista na sequência. Rapidinho, qual que é a expectativa sobre o julgamento do orçamento secreto hoje no Supremo Tribunal Federal? O que o Congresso, você sente do Congresso de expectativa para esse julgamento no Supremo? Olha, o orçamento secreto, lamentavelmente, ele
ele acabou concentrando, né, recursos que não ficaram claros na sua destinação. Acho que foi um erro, né, o que foi votado, e um erro a sua condução, né? Então ele acabou sendo um brutal desgaste para o Brasil, para o parlamento brasileiro. Não sei como o Supremo vai conduzir essa votação, mas isso precisa ser redesenhado, ele não pode continuar como está, né? Porque isso é ruim para o parlamento brasileiro, é ruim para o país. O orçamento público ele tem que ser absolutamente transparente, ele não pode ser algo de alguns, né, parlamentares, muito menos ser algo que a sociedade não acompanhe. Então, eu não sei como o Supremo vai lidar com isso, mas isso, de fato, precisa ser modificado. Dinheiro público tem que ter um caminho absolutamente claro para a sociedade brasileira, e ele precisa precisa ter um outro desenho no Brasil, porque não pode continuar da forma como está. Deputada Jandira Fegali, muito obrigada pela sua entrevista aqui ao Band News TV. Um ótimo dia para a senhora. Eu agradeço a vocês e estou à disposição. Obrigada, Patrícia, e um bom resto de semana e um fim de semana para você. Deputada.